Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Brigue com seu marido. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você se torna capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode também trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que você possa entender esse tema tão polêmico, fique juntos conosco. Vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 ao 5. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendendo-a não teria em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas mentisses a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Após a morte e ressurreição de Jesus, já era de se esperar que grande provação e grande perseguição viria sobre a igreja. Uma estratégia que eles tiveram para impedir que isso viesse afligir os irmãos era viver em comunidade. Ou seja, eles venderam todas as suas propriedades e repartiam os bens em comum. Vendendo as suas propriedades, carros, carruagens, eles depositavam os valores nos pés dos apóstolos. E ali era tomada a decisão de como aqueles valores iam ser administrados e eram distribuídos conforme a necessidade de cada um deles. Ananias e Safira tinham uma propriedade e a venderam. E decidiram entre eles, vamos levar uma parte do valor e não o valor integral. E isso lhes custou a própria vida. Algumas horas depois, Safira, ela se encontra no local onde seu marido morreu. E sem saber de nada foi questionada por Pedro. E teve a oportunidade de falar a verdade, mas continuou sustentando a mentira. Então Pedro, ele declarou para aquela mulher: não mentisses aos homens, mas mentisses a Deus. Ali estão aqueles que sepultaram seu marido e também vão te sepultar. E ela expirou e morreu. Brigue com seu marido, é isso mesmo. É o tema que estava destacado em um folheto evangelístico que eu encontrei uma vez em uma igreja. E abaixo desse texto, em letras miúdas, estava o contexto que nós explanamos hoje. E por que seria isso? Não entrar em concordância com o seu marido quando as coisas forem para tentar ao Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz que a mulher ela deve se submeter ao marido no Senhor. Aquilo que não é do Senhor, ela não tem o dever de se submeter. Pelo contrário, ela tem que bater de frente e rejeitar, com amor, com carinho, com estratégia, mas ela não pode aceitar tentar o Senhor junto com o seu marido. Veja o final de Safira. Poderia ser diferente se ela não tivesse levado aquela mentira até o fim. Confesso para vocês que quando eu vi esse panfleto eu tomei até um susto. Era um panfleto simples, em um papel simples, aqueles panfletos que a gente entrega de evangelização. A fonte do título era mais ou menos a fonte 20. E a fonte do resto do texto era mais ou menos uma fonte 12, que é semelhante à fonte que é utilizada nas Bíblias de letra grande. E ali eu comecei a ler aquela história, eu já conhecia a história de Ananias e Safira, então eu entendi o título, Brigue com seu marido. Não seria brigar no literal, mas não entrar em concordância com o seu marido. Safira ela poderia ter resistido àquela situação se ela não tivesse combinado com o seu marido a mentir, porque eles subestimaram o Espírito Santo que estava na vida de Pedro e os demais apóstolos, porque aquela estratégia ela é uma estratégia que ela veio do Senhor, e eles poderiam simplesmente falar para os apóstolos: nós vendemos por tanto, mas nós estamos dispostos a entregar tanto. Só que eles decidiram entre eles uma ideia brilhante: vamos mentir para os apóstolos. E isso custou a vida deles. Então, o que a mulher sábia ela deve fazer? Existem muitas irmãs que elas não vigiam na terra.
Elas vão para a consagração, da consagração elas vão para a visita, da visita elas vão para a tarde da bênção e chega à noite e ainda acha que é espiritual. Deixou os filhos sem comer, o marido sem o jantar, a casa uma imundícia e ainda acha que está fazendo a vontade de Deus. Nós temos uma amiga nossa, missionária, que nós temos um grande apreço por ela. Olha só a diferença e a sabedoria dessa mulher. Antes de sequer ela ir para a consagração, ela já deixava o café preparado para o marido que ia chegar à noite do trabalho. Mesmo antes dela ir para as visitas ou ir para a tarde da bênção, ela deixava a casa impecável, a comida pronta, a roupa lavada e passada, tudo impecável. Certamente aquele homem ele não teria do que reclamar, nem os seus filhos poderiam falar: mãe, a senhora vive na igreja e não está dando conta do recado aqui dentro de casa. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo, que também foi discípulo de Cristo, ele exorta as mulheres a serem submissas aos seus maridos no Senhor. Se for algo que é fora do Senhor, não se submeta. Tenha sabedoria, vá para a oração, dê bom testemunho, mas não se submeta às coisas erradas que não são do Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve as cartas a Timóteo, ele também exorta que se o obreiro ele não cuida bem da sua casa, ele também não está apto para cuidar da casa do Senhor. De repente você pode estar pensando: eu sou solteiro, ufa, então essa palavra ela não serve para mim. Ela serve para ti também, porque mesmo solteiro faz concessões com coisas desse mundo. Às vezes você entra numa sociedade que não era para entrar. Às vezes você entra numa concordância onde não era para entrar. Muitas das vezes na escola você entra em grupos de chacota, em grupos para desmerecer e desfavorecer outras pessoas, humilhar e subjugar outras pessoas. Então tome cuidado. Ananias e Safira eles tiveram aquele fim porque eles desobedeceram a voz do Espírito Santo e eles entraram em acordo para mentir contra o servo do Senhor. Muitas das vezes você não é casado, mas você faz coisas que não deveriam fazer e não agradam ao Senhor. Abre concessões, cria alianças com pessoas que não servem a Deus e isso tem desagradado o Senhor por muito. Por falar de negócios, existia um homem que ele tomou uma decisão que ele não venderia bebida alcoólica nem cigarro. E ele tinha uma loja na beira de estrada, onde ele ia atender quem? Os caminhoneiros que fazem uso de álcool e fazem uso de cigarro. E o sócio dele desistiu da sociedade porque falou: nós vamos quebrar desse jeito. Nós vamos quebrar porque aqui precisa desses produtos para que nós venhamos a faturar. Então eu estou fora dessa sociedade. Então aquele homem decidiu sair da sociedade. E o cristão que decidiu não vender nem bebida nem cigarro, prosperou e tem hoje uma grande rede de postos de gasolina em beira de estrada. Então vale a pena obedecer ao Senhor. Por mais que pareça loucura aos olhos humanos, vale a pena obedecer ao Senhor. Não é a política que vai sustentar você, não é a economia, não é seu amigo, não é o seu sócio, não é o marido, não é os seus filhos, não é a sua esposa. É o Senhor que te sustenta e faz com que você se levante a cada amanhecer. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.